Boa tarde para vocês, boa tarde a todos, obrigado pela presença, pela participação. Esse ano tivemos vários webinars, né? Vários lançamentos importantes da Hogan. Tivemos o Configure, o Team Report, mais recentemente o Talentos de Alto Potencial, e agora, época natalina, nós tínhamos que oferecer mais um presentinho, mais uma ferramenta para a sua caixa de ferramentas de assessment e desenvolvimento de pessoas, nesse caso, desenvolvimento de liderança. Então, o webinar de hoje é para apresentar uma visão geral sobre um relatório que está sendo usado o nome em inglês globalmente, já foi lançado em outros países da língua inglesa e estamos lançando agora em português. É o Leader Focus, que tem essa propósito de auxiliar, né, a liderança, os líderes, gestores e candidatos a gestores, a pessoas em preparação para cargos de gestão, a aumentar o seu autoconhecimento sobre o seu estilo de liderança, suas habilidades de liderança. Conforme nós fizemos em outros webinars, eu vou pedir para vocês aguardarem, anotarem suas perguntas. Existe a opção de anotar no painel aí diz perguntas, vocês podem ir anotando. No final da apresentação, nós vamos ter uma oportunidade de eu responder as perguntas por escrito e também abrir o microfone para quem quiser fazer a pergunta em voz, né? Ok. Então, essa pergunta, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com recursos humanos, ou ainda na faculdade, falando em psicologia social, o que era liderança, tinha aquela tradicional questão, né? A liderança é nata ou é aprendida? Ou, em outras palavras, será que todo mundo nasce para ser um gestor de pessoas? Na verdade, o que as pesquisas da Hogan e outras também indicam é que não necessariamente todo mundo nasce ou é destinado para ser um gestor de pessoas. Muitas vezes, e isso também é algo muito conhecido de todos vocês, é muito comum esta afirmativa, né, de que nem sempre o melhor caminho, melhor evolução de carreira para uma pessoa significa ser um gestor de pessoas. Para algumas pessoas, isso pode ser um caminho sem volta e um caminho negativo, né? Um caminho para o precipício aí, sem volta. Por quê? Porque, como a gente sabe, bom desempenho num cargo técnico, né, ou em vendas, como a gente usa muitas vezes como exemplo, não significa que a pessoa será um bom gestor de pessoas, né? Que o indivíduo que foi um ótimo técnico, um ótimo desempenho como técnico, não necessariamente vai ser um bom gestor de pessoas. Por pesquisas realizadas aqui pelo Hogan, na realidade, apenas 30% das pessoas pesquisadas têm um bom perfil de gestão de pessoas, que, entre outras características, tem perfil cooperativo, que trabalha com os outros, né, para atingir metas, inclui a delegação e também o trabalho conjunto, e trata as pessoas com consideração. Como todo mundo conhece pessoas, né, que às vezes até estão em cargos de liderança, mas não têm estas características. E esse é um outro elemento, né? Quando a gente analisa pessoas de alto desempenho, né, não necessariamente as pessoas de alto desempenho estão em cargos de liderança e não necessariamente líderes, gestores, que têm pessoas que têm subordinados ou que estão lá numa caixinha do organograma com um cargo relativo à gestão, não necessariamente eles têm
o que nós chamamos de liderança. Ter um cargo de gestor, de diretor, de gerente, supervisor, não necessariamente indica que a pessoa tem características de liderança. Agora, nas empresas existem N oportunidades de liderança, que não necessariamente a liderança de pessoas, ser um gestor de pessoas, tem líderes de projetos, líderes técnicos, né, que não têm aquela responsabilidade, mas fazem a coordenação técnica de uma área, líderes em projetos de inovação, de produtos, né? A gente vê empresas, né, gerentes de produtos, que apesar desse nome não tem subordinados, líderes de equipe. Então, liderança não necessariamente implica em liderança ou um cargo que envolve gestão de pessoas. E quando nós estamos falando em liderança de uma forma genérica, sempre a gente imagina, então, um chefe, um gerente de um grupo de pessoas. Mas é um tema bastante complexo e multidimensional, né? Como vocês devem se lembrar, quando a gente fala do MVPI, né, do motivos, valores e preferências, aqui nós já estamos falando, né, de como os valores do indivíduo podem representar vieses inconscientes que ele tem com relação ao que ele valoriza, né? Eu chamo as lentes que a gente tem a partir daquilo que a gente dá valor e aquilo que nós achamos importante, e isso acaba influenciando o líder quanto ao tipo de ambiente que ele vai promover, os seus critérios para avaliar, contratar, demitir, reconhecer, a habilidade que ele tem para engajar e inspirar os seguidores, e, em última instância, também a produtividade da equipe também é impactada por como a pessoa influencia a produtividade, muito em função daquilo que são seus valores pessoais. E, por outro lado, também as nossas dimensões comportamentais. Se no primeiro nós estamos falando em relação ao MVPI, quando nós falamos em dimensões comportamentais, nós estamos falando das características de personalidade que também influenciam a eficácia da liderança. E influenciam a eficácia pelo tipo de comunicação, tipo de tomada de decisão, do que a pessoa coloca de foco e prioridade na sua gestão, em última instância, como ela é percebida pelos outros, e essa reputação dela tem um impacto importante, né, nos seus resultados, e como ela faz a sua autogestão, o seu autocontrole, como ela faz a gestão da sua carreira, dos relacionamentos. Existe uma relação bastante forte com personalidade. Então, parece meio óbvio falar isso para vocês, certificados do Hogan, que já utilizam a metodologia, alguns processos, mas aqui nós estamos falando em usar o Hogan para desenvolvimento de liderança. Para que usar o Hogan? Primeiro, é importante o Hogan, nos seus aspectos de personalidade e de motivações, a conhecer, porque quem você é, né, quem somos, determina a forma como nós lideramos. Então, quando a gente possibilita aos líderes aumentarem a sua conscientização sobre suas reações, interações, né, qual é a marca de liderança que ele imprime nas suas equipes a partir do seu estilo de gestão, fornecer para ele também outro objetivo de usar o Hogan, insights de como ele executa as estratégias do negócio, como ele lida com mudanças, com conflitos, com pessoas, todas essas características que também impactam nos seus resultados, na sua reputação, nos seus resultados. E falando em termos de Hogan, como está presente em 57 países, e aplicação online, que você pode aplicar para pessoas espalhadas
aí no território brasileiro ou no planeta, né? Então, é algo, uma solução comum, uma linguagem comum, que você pode fazer uma aplicação em larga escala. E por último, né, se vocês, quem assistiu, ou viu depois, ou já leu um material sobre o talentos, sobre aquele outro relatório, talentos de alto potencial, a gente sabe que muitas das promoções de pessoas para cargos de gestão são políticas, né? Muito em função da emergência de pessoas que aparecem mais e acabam sendo promovidos aí para cargos de liderança. Usar o Hogan e, por exemplo, usar o Leader Focus ajuda a dar uma temperada, né, uma equilibrada entre ao lado político, mas também a ciência da personalidade através do Hogan. Uma forma, vocês vão encontrar depois no material de apoio, um pequeno vídeo do Thomas Chamorro, Premuzic, que é o CEO da Hogan atual, e ele faz essa relação, quer dizer, qual é a relação, em última instância, entre personalidade e os resultados da organização. Como nós falamos na certificação, o Hogan não pretende avaliar a personalidade apenas por diletantismo, para autorreflexão, mas tem uma finalidade. A partir da personalidade, a pessoa entender quem ela é, a partir disso, como ela lidera e como isso impacta na performance da sua equipe, e, em última instância, como impacta nos resultados da organização. Bom, para o Leader Focus, que o relatório que nós vamos apresentar hoje, né, para gerá-lo, as pessoas devem responder o HPI, o Inventário Hogan de Personalidade, que, lembrando, dá os insights sobre os traços da personalidade normal, aqueles padrões estáveis, né, duráveis de comportamento que têm um impacto no nosso desempenho, na nossa carreira, e que descreve características universais que encontramos, né, no mundo todo, aquelas características que nos equiparam como seres humanos, né, independente de aspectos culturais. E o MVPI. Então, para gerar o Leader Focus, a pessoa responde ao HPI, o MVPI. No MVPI, a gente está falando dos valores motivadores, o que é que traz satisfação e mantém as pessoas motivadas, que tipo de cultura que o líder ou a líder vai criar ao seu redor, e em que tipo de ambiente ou cultura organizacional as pessoas se sentem mais, percebem como mais compatíveis, são mais preferidos. Então, esses são os dois inventários aplicados, né? E aí o Leader Focus fala em 6 dimensões de líderes, que trazem, né, a informação sobre o foco que a pessoa tem, né, mais forte ou mais fraco nessas dimensões. Tem líderes focados em resultados, mais focados em pessoas, em processos, em pensamento, em social, né, e em dados. E nós vamos falar sobre cada uma dessas 6 dimensões, que são as apresentadas no Focus, Leader Focus. Então, o líder de resultados é aquela pessoa que tem o principal tema dele, foco, prioridade na vida é vencer, né? Então, são pessoas que estabelecem altas metas, altas expectativas, padrão de desempenho elevado para si mesmo, para os outros, que gostam, buscam assumir o comando e têm grande interesse por status, por realizações, por competição, né? Essas são características, e tem algumas que podemos considerar positivas, né, dependendo do que a gente está buscando. Por outro lado, a gente vê que pessoas que têm um forte ênfase nessa dimensão, têm uma natureza enérgica, exigente, que pode também parecer intimidante para os outros, pode levar as equipes a serem até competitivas demais entre si.
As duas escalas que foram estudadas e que alimentam essa dimensão da liderança são as escalas de ambição e poder, né? que são as mais relacionadas. A ambição, então, descreve os traços de personalidade e o poder indica o quanto esta competição e a posição de liderança, as iniciativas, a proatividade da pessoa traz motivação, traz satisfação. E como eu comento na certificação, alguns de vocês já devem ter ouvido, né? Quando a ambição alta está amparada também por uma forte motivação de poder, essa motivação de poder ela meio que turbina, né? Então, quem tem ambição alta e poder alto realmente vai ter um resultado mais alto aqui nesta dimensão de liderança. Então, para cada uma das dimensões, nós vamos falar nessas características e falar quais são as escalas que trazem informação sobre ela. O outro é o líder de pessoas, a sua preocupação principal são os relacionamentos, então são pessoas hábeis para formar, manter relacionamentos, né? Importante aqui é o manter, preservar, né? Nutrir as suas relações com outras pessoas. São pessoas preocupadas com o bem-estar, com o moral da equipe, né? O moral da tropa, e são pessoas vistas como afetuosas, atenciosas, sensíveis com as necessidades dos outros. Mas, muitas vezes, também vocês devem se lembrar, pessoas que têm isso muito alto, essas características, pode interferir na sua capacidade de dar feedback mais franco, direto, quando tem que se dar um feedback de redirecionamento, né? Ou tomar decisões impopulares. Com certeza, se tivéssemos aí ao vivo, vocês responderiam, né? Se perguntasse aqui para vocês quais são as escalas, no HPI, com certeza vocês diriam sensibilidade interpessoal, e no MVPI, altruísmo. Então, estas são as duas escalas que impactam no resultado geral dessa dimensão. O líder de processos, então aqui o foco é a implementação, garantir uma implementação bem sucedida, organizada, cobrindo as regras, os detalhes, né? Seguindo o cumprimento, né, das políticas e procedimentos. O foco importante, mais destacado aqui do líder de processos é sua capacidade de planejar, de organizar, e de acompanhar os compromissos, né, fazer o follow-up e garantir sua entrega. Por outro lado, como a gente sabe, quem tem essas características muito fortes tem que estar atento para ver se pode exagerar na dose, se mostrar, né, um microgerenciador, inflexível com relação às regras, ou ser resistente a mudanças. Novamente, se vocês estivéssemos ao vivo e a cores, vocês responderiam corretamente que as duas escalas, considerando aqui o HPI e o MVPI, são prudência e segurança. São as escalas mais relevantes que foram estudadas aqui com relação ao líder de processos. A outra dimensão é o líder do pensamento, né? A gente conhece aquelas pessoas que podem não ser as pessoas mais agregadoras e engajadoras, mas são aquelas pessoas que lideram inovações, que trazem novas ideias, né? que colocam na vanguarda novos pensamentos, formas de agir, que muitas vezes são crânios, né? Que pode não ser muito bom com pessoas, mas quando vai apresentar uma nova ideia, realmente ele é inovador, criativo, mostra uma mente ampla, aberta, né? São pessoas que tendem a ser mais estratégicas, solucionadoras de problemas a partir de uma base de análise importante, buscam, gostam, são motivados pela possibilidade de
usar e inovar no trabalho. E esse seu lado de orientado para o cenário macro, de mudança, de inovação, pode afetar também a sua capacidade de ver e adotar soluções práticas, né? Ou você teria essa tendência também de rapidamente se entediar quando estamos falando de atividades cotidianas, né, que são necessárias. Então, é a pessoa que gosta, como a gente fala lá, de viajar na aviação Hellmann's, né, dar uma viajada na maionese, mas não é muito chegado quando entra em rotina ou em aspectos triviais. De novo, vocês devem ver a relação dessa dimensão de liderança com as escalas do inquisitivo, no HPI, e a estética, a motivação por inovar, criar, né, e pensamento mais intuitivo e estratégico. O quinto, o líder social. Então, o foco aqui são pessoas em termos de fazer networking, comunicar-se, criar alianças, né? Então, são aquelas pessoas altamente sociáveis, expansivas, extrovertidas, né, que usam essas habilidades para formar relacionamentos e influenciar socialmente as pessoas e a motivação das pessoas, né, inspirá-los, engajá-los para os seus propósitos, para os seus objetivos como líder. E aqui sempre vem o outro lado, né? Pessoas que gostam muito de interações sociais, né, podem confundir atividade com produtividade. Olhar alguém que está muito caladão e achar que então ele não está trabalhando, e como são muito estimulados e estimuladores socialmente, podem distrair os outros quando estão tentando realizar o seu trabalho. As escalas também bem claramente se destacam aqui e são as que impactam a força que vai aparecer, essa dimensão, são a sociabilidade e a afiliação. Por último, o líder de dados, onde o foco principal são aprendizagens, dados e informações, né? Talvez fica já até meio, podemos até imaginar que é uma frequência grande de líderes fortes nessa dimensão, nas áreas de TI, né? Ou agora no Big Data, né? Data Analytics, o RH agora também é focado em dados, né? Então, a liderança e a motivação e as habilidades ligadas a dados também é importante. As pessoas que têm um destaque, um foco mais destacado em na dimensão de liderança de dados, são bons em analisar dados, preferem usar a tecnologia para resolver problemas, são mais focados em tecnologia e solução de problemas do que nas pessoas, propriamente dito. Se mantêm atualizados, têm uma motivação, uma curiosidade intelectual e uma ação na linha de se atualizar com relação a tendências de indústria, melhores práticas, negócios, tecnologia. Então, são mais focados numa decisão baseada em dados, pesquisa, fatos, e não gostam muito de discutir ou de tomar decisões onde o foco é a intuição, né? Vocês devem já estar pensando que vai aparecer aqui a escala de abordagem e aprendizagem para o HPI e o científico no MVPI, que estão mais relacionados com essa dimensão da liderança. Ok? Então, falando do relatório, que vocês, inclusive eu anexei aí para vocês, onde diz lá documentos, acho que vocês devem encontrar uma amostra desse relatório. A aplicação deles, basicamente para desenvolvimento de liderança, tanto em workshops
como em coaching. Vou falar mais sobre a aplicação. Está disponível para uso imediato, né? Já está disponível no sistema para quem quiser utilizar, para quem é certificado no Hogan, e não requer uma certificação adicional, como vocês lembram no caso do Judgment, tem aquele e-learning, né, como necessidade. Este, como ele é bem derivado diretamente das escalas que vocês conhecem bastante, ele não requer uma certificação adicional. Então, falando da cara do relatório, ele é bastante simples, direto, ele foca, ele é dirigido à pessoa, então fala na segunda pessoa. Ele inicia explicando, né, o que a pessoa vai encontrar, né, o exemplo da escala principal, e depois os resultados da pessoa no HPI e no MVPI. Traz um sumário executivo, onde mostra apenas quais foram as dimensões onde a pessoa se destacou, por exemplo, aqui em processos e pensamento, e depois, para cada uma das dimensões, ele traz a interpretação, né, e depois dicas de desenvolvimento e os vieses inconscientes. Então, aquele ampliar o autoconhecimento do que significa um líder de resultados. No caso, a gente vê que o resultado, na dimensão resultados, bastante baixa, e está bem coerente com os resultados em ambição e poder. E aí, então, fosse o resultado alto, baixo ou moderado, a pessoa vai encontrar dicas de desenvolvimento e essa atenção para a conscientização dos seus vieses inconscientes, que podem, né, com certeza, influenciar as suas avaliações, etc. E a gente tem o mesmo, né, para líder de resultados, líder de pessoas, líder de processos, de pensamento social e dados. Basicamente é esse o relatório. Traz a informação do resultado da pessoa em cada uma das 6 dimensões, e também explica, fala do resultado aqui nas escalas de personalidade, dos motivadores e dicas de desenvolvimento. Então, o foco em desenvolvimento, seja numa devolutiva individual ou seja numa devolutiva coletiva, né, é ajudar a pessoa a aprender, né, sobre o seu estilo, como esse seu estilo dita a forma que você se gerencia a outros, e a partir daí aprimorar, né, colocar mais foco naquilo que são os seus pontos fortes e aprimorar a eficácia capitalizando, né, em cima dos pontos fortes. Esse é um lado. O outro aspecto é adaptar a abordagem, né, entendendo como eu posso me comunicar melhor, trabalhar melhor usando meu estilo, e também como eu posso interagir e trabalhar melhor com pessoas com estilos diferentes do meu, né? Especialmente aqueles que são muito diferentes do nosso. E dessa forma a pessoa poderia melhorar a habilidade para inspirar seguidores, ajudar a dar uma turbinada no moral, promover produtividade, né, a partir desse desenvolvimento que é o objetivo do relatório. Em última análise, né, nós criamos no dia a dia uma marca de liderança, e através do Leader Focus a gente acredita que a pessoa, tendo consciência dos seus valores e como isso influencia a sua marca de liderança, ela pode desenvolver e tornar isso mais claro. E também adequar, a partir de eu saber o que é que me satisfaz, qual é o estilo, a dimensão onde eu me identifico mais, tem mais a ver com a minha marca de liderança, eu posso também me dirigir, às vezes não tentar me destacar em algo que é muito fora da minha zona de conforto, né?
sim, aquilo que é imprescindível, a gente procurar complementar conscientemente algumas dificuldades que a gente tem, mas também fortalecer os aspectos, né, atuar em oportunidades de liderança que tem mais a ver com o nosso estilo. A quem que se recomenda, né, para qual é o foco deste relatório? Basicamente, ele foi criado para usar como primeiro nível de liderança e gerência média, né, em cenários como a primeira transição de contribuidor individual para líder de pessoas, né, em programas de formação de lideranças, de gestores de primeira linha, para aquele pessoal técnico sênior, talentos que, por não ter carreira em Y, que é muito raro nas empresas, né, e vão assumir, fazer uma transição para um papel de gestão, para eles também pode ser útil este relatório, e para líderes e gestores em geral que querem ampliar o seu autoconhecimento, né, trabalhar o seu estilo de liderança e desenvolver as suas habilidades de liderança. Para quem que ele não é recomendado? Para programas de altos potenciais e para liderança sênior, né? O Leader Focus parece muito superficial, né? E existem soluções mais adequadas, que você já conhece, o SHAO, né? O Potencial, Desafios, Valores, Coaching, e este último, que quem ainda não conheceu, eu vou recomendar que dê uma olhada para conhecer, né, o Talentos de Alto Potencial. Então, o Leader Focus é mais direcionado para pessoas de primeiro nível de liderança. E importante dizer, né, que estamos falando não é recomendado, e vou falar também, o nunca deve ser usado para identificar talentos e seleção de candidatos, né? Ele não foi criado e validado como preditor assim para seleção, para usar em seleção e assessment, para você identificar quais são os seus talentos. É mais a partir do autoconhecimento que a gente propõe a ampliação para os nossos pessoas já em posições de liderança ou a caminho para identificar seus pontos fortes, trabalhar em desenvolvimento. Devolutivas, então, apesar de ser bastante, como vocês vão ver, a linguagem é bastante simples, direta, ele fala para a pessoa, né? Você tem essas características, dá assim dicas direcionadas para pessoas, mas é sempre recomendável, né, para um melhor aproveitamento que se faça uma oportunidade aí de uma devolutiva para dar um briefing sobre os resultados. Pode ser individual, obviamente aí você explica e já entra no resultado da pessoa, ou em sessões grupais, né, onde você apresenta os conceitos, pode criar alguma dinâmica para as pessoas trocarem também informações quanto aos seus resultados, né? E existe um treinamento pela web, que infelizmente não vai estar disponível para tradução, né, que é um programa de desenvolvimento pessoal autoguiado, mas está disponível apenas em inglês. Que é um programa de 1 hora, mais ou menos, que a pessoa vai aprendendo, é convidado a algumas reflexões e vai montando um plano de desenvolvimento. Na impossibilidade, né, como eu comecei falando disso, né, quando é impossível algum tipo de briefing, né, individual, grupal, ele funciona também de você apenas entregar para as pessoas, porque ele é bastante user-friendly, aí a linguagem bastante adequada. Bom, lembrando então que para gerar o relatório, a gente aplica o HPI, o MVPI, né? No relatório, o relatório ele inclui os insights e o feedback sobre a avaliação, a interpretação dos resultados, as dicas e recursos para desenvolvimento da carreira,
pode ser gerado, com certeza seria uma das perguntas, pode ser gerado a partir de resultados de inventários do HPI e MVPI já respondidos. Então, assim como vocês já sabem, né, você tem lá no sistema, a pessoa gerou o carreira e o compass, a partir do HPI e do MVPI. Então, ele já respondeu o HPI e MVPI. Agora, você quer o potencial e os valores, é só a gente gerar no sistema. Mesma coisa, se vocês aplicaram para alguma outra finalidade e tem lá o potencial e os valores, ou tem o carreira e o compass, se a pessoa já respondeu os dois ou um deles, né, é possível gerar o Leader Focus. E para suporte, eu vou dar mais detalhes, né, mas existe uma página dedicada que vai estar disponível a partir de agora, né? Espero desde que a gente, assim que a gente encerrar o webinar, né? Lá em hoganbrasil.com.br tem numa página aberta, né, para o público em geral, para quem vocês indicarem, / líder-focus, tem acesso a alguns recursos. Se vocês entrarem na página que a gente informou para vocês, que é a página destinada aos parceiros, a pessoas certificadas, né? Então, hoganbrasil.com.br / parceiros, lá também vocês vão ter esses recursos, inclusive alguns que não tem no site em geral. Então, suporte individual lá no site de parceiros, né, vocês vão encontrar a amostra do relatório, que eu já adiantei aqui, principalmente para quem vai usar com seus clientes, né, tem um flyer, uma página assim, que dá uma visão geral, uma descrição do Leader Focus, que eu acho que é útil para vocês usarem para divulgação. Tem um infográfico interessante, baseado numa pesquisa feita pelo Hogan, que focado naquela pergunta, naquele ponto inicial, né, de que nem todo mundo é destinado para ser um líder de pessoas, para o pessoal já certificado, né, vocês viram que nós temos lá poder e ambição, sensibilidade e altruísmo. Tem alguns casos que elas não vão junto, né, ambição alta e poder alto, mas pode ser ambição alta, poder baixo, ou vice-versa. Algo que a gente falou de uma maneira geral e entregamos na certificação um material para vocês, mas vocês vão encontrar aqui especificamente para aquelas 6 dimensões de liderança, os pares de escala, como interpretar quando há um conflito de escalas. O manual técnico também sugiro para quem tem interesse de saber tecnicamente as características aí psicométricas que embasaram este relatório. O manual técnico está em inglês, né? Vocês vão ver, quem pesquisar, tem um alto grau de confiabilidade no teste-reteste, né? Acho que tem a solidez e a qualidade científica aí da Hogan, em geral. Existe um treinamento online simples, que é um pouco mais dessa explicação que vocês estão tendo hoje, né, que está em inglês também, mas esse link vai estar disponível para quem solicitar, quiser entrar e ler, ver mais alguma coisa, sem custo, tem acesso a esse treinamento online. Né. Existe uma plataforma de treinamento da Hogan, então quando vocês entrarem nesse link a primeira vez, vocês podem criar uma conta lá, né, e aí procurar outros programas, alguns que você já conhece, como o Judgment Report, o curso de Judgment está lá. Existe, além disso, aquele curso online, que é um pouco mais focado em criar um plano de desenvolvimento, que foca no Leader Focus e como vincular isso a criar uma marca de liderança. Infelizmente, esse está apenas em inglês e esse tem um custo de R$90 por participante. Falando ainda em suporte, para suporte grupal, né,
Em breve aí nós vamos ter esse Participant Workbook, é o manual do participante, que vamos disponibilizar em breve. E tem também em inglês, hoje, mas disponível para quem quiser, por exemplo, está programando um programa de desenvolvimento de pessoas de primeira linha e achar que isso pode encaixar bem. Nós temos uma apresentação para o feedback grupal do Leader Focus e um guia do facilitador. Hoje disponíveis já em inglês, mas em breve a gente pretende disponibilizá-lo em português também. E aí vem a pergunta, tá, legal, ótimo, Roberto, mas quanto custa essa brincadeira? O Leader Focus vai sendo comercializado por R$ 395, então ele é bem abaixo, né, de como quando a gente fala o relatório de potencial e valores, que os dois juntos, se a gente estivesse falando, estaríamos falando em R$ 1.000, o Leader Focus tem este valor. Aquele módulo de learning que eu falei, R$ 90, mas não é algo totalmente opcional. E esses materiais de implantação de recursos que eu mencionei estão totalmente gratuito. Ok? Bom, e aí, em época natalina, né, o bom velhinho está oferecendo uma cortesia de lançamento para quem participou deste webinar, e que seria aplicar para uma pessoa da sua escolha. Nós vamos mandar a ideia e a senha amanhã, né? E estamos dando aí 60 dias para vocês aplicarem. Quando gerar o relatório, a gente manda para vocês e, obviamente, estaríamos à disposição para quem tiver intenções de usá-lo, quiser conhecer mais a respeito, estamos sempre à disposição. Então, queria agradecer a participação de vocês.